agora estamos aqui para falar um pouco sobre o Plano de Segurança Alimentar e Nutricional. Essa primeira introdução, ela vai ter desdobramentos, vamos aprofundar um pouco mais as etapas do plano em outras aulas, mas hoje vamos ter uma visão geral da elaboração do Plano de Segurança Alimentar e Nutricional, né? E eu volto a falar desse material que nós elaboramos agora do caderno 3, onde nós estamos falando, né, fazendo analogia às árvores, né, do grupo das árvores que já tem flores, porque já aderiram ao sistema, né, e do grupo da árvore que já tem fruto, porque já tem um plano de segurança alimentar e nutricional e precisa avaliar o plano. A avaliação do plano também vai ser alvo de outra aula nossa. Mas falando então do plano, qual é o ponto de partida para a elaboração do plano? Descobrir qual é o estágio em que o município se encontra para a garantia do direito humano à alimentação. O plano tem esse propósito, garantir o direito humano à alimentação a todos os habitantes do município da melhor forma que o município possa, que o município tenha condição de garantir. Descoberto qual é o estágio, é preciso saber quais são os recursos que o município dispõe, recursos humanos, materiais, políticos, para garantir então a realização das ações que irão compor o plano para garantir o direito humano à alimentação. E que estratégias serão utilizadas? Lembrando, né, que o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional propõe como estratégia a intersetorialidade e a participação social, né? Como que cada secretaria do município vai se envolver no plano de segurança alimentar e nutricional, como que cada instituição, como que a sociedade civil, como que o setor privado vai se envolver na garantia do direito humano à alimentação do município. E o caderno então começa falando quais são os componentes de um plano de segurança alimentar e nutricional. Ele tem uma apresentação, né, que traz um pouco da história do plano e da história da segurança alimentar no município, como que esse processo se desencadeou. Normalmente quem escreve é um gestor, alguém responsável pela gestão do plano, pode ser o prefeito, pode ser um secretário, ou alguém, o presidente do Conselho de Segurança Alimentar, por exemplo, uma autoridade. O diagnóstico situacional, ele vai dizer qual é o ponto de partida para a elaboração do plano, né? O diagnóstico situacional, ele tem informações sobre dados do município, informações sobre as propostas que surgiram da Conferência de Segurança Alimentar e Nutricional e sobre as ações que o município executa. É a partir de onde vai ser elaborado o plano, né? A partir desse diagnóstico são elencadas então as diretrizes ou desafios, né, para o plano, que são como se organizam a temática da segurança alimentar e nutricional, que cobre todo o sistema alimentar, que cobre a segurança alimentar e nutricional propriamente dita. Lembrando que no decreto 7272 nós temos 8 diretrizes que são cumpridas no Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, e é recomendável que também elas apareçam nos planos municipais. O Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, agora o segundo plano, ele reorganizou essas diretrizes em desafios, né?
mas é como se agrupam as ações, objetivos, metas do programa, né? Então, definidas as diretrizes ou desafios, para cada diretriz ou desafio, vamos definir ações, objetivos e metas. Esse tema também nós voltaremos a falar numa aula específica sobre o que significa definir uma ação, um objetivo, uma meta, como trabalhar isso. Ao se definir ações, objetivos, metas, também precisamos definir indicadores de avaliação do plano, que podem ser indicadores do processo, né? Indicadores de eficiência e eficácia, né? As ações foram executadas, o recurso foi executado, ou de efetividade, né? Essa ação produziu resultado. E aí precisamos identificar indicadores de segurança alimentar e nutricional. Esses indicadores serão tratados tanto pelo professor Bacarin quanto pela Carmen Priscila do MDS. Ela já até gravou uma aula que logo vai ao ar, e que vocês podem então aprofundar um pouco sobre eles. E, logicamente, quem serão os responsáveis e de onde virá o recurso para executar o plano. Então, o plano ele tem algumas etapas. A primeira etapa é a definição da comissão técnica, né? Quem é que vai elaborar o plano? Os titulares da Kaizen são os secretários. Eles designam técnicos para trabalhar, para executar as ações de segurança alimentar e nutricional, promover essa intersetorialidade, né? A Kaizen, então, é o principal espaço para a elaboração do plano. Ela é responsável pela elaboração do plano com acompanhamento, monitoramento do conselho. Na Kaizen, além da Kaizen, podem fazer parte do plano pessoas indicadas, por exemplo, alguém de uma universidade, pode ter um representante do conselho, pode ser uma Kaizen que tem um número muito grande de secretarias, então tem um grupo que participa mais e um grupo que cuida mais do plano, e um grupo que, logicamente, não tem como a secretaria não participar, mas que não se envolve tanto. Tem um responsável, né, para fazer essa costura, que normalmente é alguém da secretaria ao qual a Kaizen pertence. Essa pessoa é aquela que vai ouvir todas as discussões, elaborar os textos, redigir os textos, discutir com o grupo que está elaborando, refinar esse texto, construir esse texto. Seria aquela pessoa que faz a costura do plano e que vai então estar coordenando essa equipe de elaboração do plano. Bom, então definida essa comissão, é hora de levantar um diagnóstico sobre a situação do município, em que estágio ele se encontra, da realização do direito humano à alimentação, tanto nos indicadores de segurança alimentar e nutricional, nas suas diferentes dimensões, quanto naquilo que vem das conferências, quanto naquilo que de fato o município executa, quais são as ações. Nós vamos discutir sobre isso numa próxima aula. A proposta técnica, né, que deve ser elaborada a partir da sistematização dessas ações que são executadas, que necessitam ser executadas, e que tudo isso foi eleito a partir da prioridade estabelecida, não só pela comissão que está executando o plano, mas como uma participação muito ativa da sociedade civil. O Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional é fundamental nesse aspecto.
depois de elaborado o plano, ele volta para a aprovação do Conselho, ele vai ser validado pelo Conselho. É muito interessante, muito importante que isso também seja socializado para um número maior de pessoas, não só para as pessoas do Conselho, talvez na forma de uma assembleia, de uma reunião na Câmara, aí cada município decide, para no final a pactuação intersetorial, que é a assinatura dos responsáveis pelo plano intersetorial, que envolve todas as secretarias. Esse caderno ele vai então discutir um pouco a definição da comissão técnica, ele vai trazer uma proposta de cronograma, logicamente que é só uma proposta, vocês podem pensar isso de outra forma, com o tempo que vocês têm. Aqui nós colocamos quase que como um tempo mínimo para a elaboração do plano e as etapas, né? Definir a estrutura primeiro, né? O diagnóstico, o levantamento dos registros nas conferências, o levantamento dos programas que existem, o levantamento dos dados oficiais, depois a elaboração da proposta técnica, né? Com o passo 1, que define a estrutura, o passo 2, que descreve a contextualização, define um quadro lógico com ações, metas, objetivos, metas, origem dos recursos, indicadores de avaliação, né? Define prioridades, indicadores para avaliação e formata o documento. Então aqui a gente tem uma proposta de cronograma. Aí depois vem uma discussão sobre o diagnóstico de segurança alimentar e nutricional, nós vamos voltar a discutir sobre isso. Algumas sugestões de planilha para sistematizar esse diagnóstico, a elaboração da proposta técnica também com algumas sugestões para a definição do quadro lógico, as prioridades, né, como que a gente define. São discussões que nós já fizemos em outras oficinas, em outros municípios, né, principalmente no estado de São Paulo e Paraná, que estão sistematizados aqui nesse livro 3. Nos próximos módulos nós vamos trabalhar isso com mais detalhes. Espero que vocês que já estão nessa fase de elaboração do plano aproveitem esse material e se tiverem sugestão para que ele possa ser aprimorado, nós agradecemos e incorporaremos com todo prazer. Olá, eu sou Marcelo Mazeta Lucas, coordenador de Segurança Alimentar da Prefeitura de Araraquara. Na aula de hoje, nós vamos falar um pouco sobre a descrição, a função, os componentes e a metodologia para a elaboração de um plano municipal de segurança alimentar e nutricional. Para a gente começar a abordar todos esses aspectos que são fundamentais e inerentes a um bom plano, um plano considerável para ser executado no município, nós precisamos lembrar de algumas questões que devem preceder esse contexto, né? O primeiro deles é se ter uma avaliação, ou seja, um diagnóstico mínimo das ações de segurança alimentar e nutricional que acontecem no município. E ele pode ser feito, né, de uma maneira bem simples, através do próprio órgão gestor dessa política, que ele pode estar, lógico, em diversas pastas, na agricultura, na assistência, no trabalho e renda, no gabinete do prefeito, na coordenadoria de gestão ou administração ou secretaria de governo, ou seja, não importa onde esteja o tema da segurança alimentar, a gestão dessa política pública no município, né? Então, estabelecer o mínimo de diálogo com os diversos setores da prefeitura para que você tenha essas informações que precedem a elaboração lá na frente desse plano municipal. Então, é um diagnóstico mínimo das ações que acontecem por cada secretaria, pautando, né, o direito humano à alimentação adequada, saudável e solidária.
Agora, outros aspectos também são muito relevantes nesse momento, ou seja, você iniciar, né, essa discussão, esse debate junto à sociedade civil, porque é ela quem vai dar voz, são os anseios da comunidade, é que deles é que vão emergir todas as demandas que de fato o município vão poder corresponder com uma política pública efetivada. Então, por exemplo, as pré-conferências no município, as reuniões locais nos territórios, elas são fundamentais para que, ao ouvir a comunidade, a sociedade civil, seja ela organizada, ou seja uma demanda, né, focal, né, mas você ouvir primeiro a comunidade é algo que vai dar com certeza muito base na consolidação e implementação lá na frente do plano municipal. Então essas pré-conferências são importantes, onde você dialoga com a comunidade, leva a temática que muitas das vezes ela é desconhecida da população, geralmente das camadas mais pobres e vulneráveis, do público trabalhador, né? Então esse diálogo se torna muito importante. Depois das pré-conferências, você organizar também a Conferência Municipal de Segurança Alimentar, lógico que daí depois já com esses elementos que vêm das pré-conferências, elaborando o documento base, tem as diretrizes nacionais que são também algo que devem ser, né, seguidas pelos estados e municípios, mas lá no município você também focar naquela peculiaridade, porque nem sempre, né, na temática geral abordada pela Conferência Nacional, com as diretrizes, tem e acessa aquilo que é demanda de fato do seu município, do seu território. Então, a conferência também se torna uma instância muito importante de participação. E aí todo governo, quando assume, né, a prefeitura e o poder público, ele tem, né, o dever, sim, num Estado de direito democrático, de participação popular, de ouvir a demanda da comunidade e através da conferência que essas demandas vão se tornando propostas, né, que são votadas, decididas, né, dentre os pares ou não, e sempre, né, respeitando essa composição de 1/3 do poder público, 2/3 da sociedade civil, para organizar essa maneira estrutural que vem lá de trás das pré-conferências, depois da conferência. E aí sim, depois da conferência, elaborar um bom relatório final. Esse relatório final da conferência, ele deve ser um documento que conste tudo aquilo que foi, né, dialogado, relatado e aprovado, né, referendado por todos os participantes da conferência para ser entregue ao gestor, né, a instância máxima de governança dentro do município, que é, né, o prefeito, os secretários, principalmente o secretário da pasta na qual está a política de segurança alimentar e nutricional. E esse relatório final, ele vai se tornar um documento imprescindível para que a Câmara intersecretarial ou intersetorial instalada possa se debruçar e tenha os primeiros passos, né, sendo dados na direção da construção do plano, mas a partir desse relatório. Eu vou me basear um pouco na experiência que eu tive no município de São Paulo, no período de 2013 a 2016, na qual eu fui o gestor dessa política de segurança alimentar e onde nós implementamos, né, de fato, através de todo esse caminho a ser percorrido, a política de segurança alimentar e nutricional, garantindo todos o amparo e o marco legal e regulatório da política. Então você vai perceber que na conferência, lá nós conseguimos tirar cerca de 78 propostas. Então houveram propostas das diversas maneiras e de diversos setores para serem, né, sistematizados. E aí a equipe técnica fez, de um certo modo, essa sistematização e que culminou nesse documento. Então esse relatório final, ele tem 78 propostas, mas quando ele cai
dentro da Câmara Intersecretarial, o olhar do gestor, o olhar daquele que está dentro da estrutura pública, né, para as propostas, é um olhar também bastante técnico, mas de apuração daquilo que às vezes vem de uma maneira bastante, né, ligada à sensibilidade, do anseio, do desejo da comunidade, mas que deve ser transformado, né, naquilo que nós chamamos de política pública. Então, é um programa, é uma ação, é um projeto e, às vezes, muitas delas pautados na intersetorialidade. Então, o exemplo disso é você implementar, é uma demanda que existe praticamente em vários municípios, hortas comunitárias, né, hortas nos bairros, principalmente naqueles que são da periferia. Então, você reúne a comunidade, os diversos setores que têm, né, a atuação dentro da estrutura pública nessa área e vai lá, ajuda a implementar através da Câmara, sai como um projeto, um programa. Então, lá na Prefeitura de São Paulo, nesse período, nós implementamos, vou dar o exemplo do projeto Hortas e Viveiros da Comunidade. Então, eram pequenos grupos que se reuniam dentro daquele universo que é o município, né, 12 milhões de habitantes, 32 subprefeituras, cada um com a sua peculiaridade e realidade local, né, e conseguimos, de fato, fazer com que essas comunidades se empoderassem daquilo que já era uma demanda, mas que aparece como uma política pública de segurança alimentar e nutricional, porque você vai garantir uma renda mínima para cada um deles envolvidos dentro da sua comunidade, além de assistência técnica, formação e capacitação por uma produção cada vez mais voltada ao viés agroecológico, que é um dos pilares, né, e da segurança alimentar e nutricional. Então, esse é um dos exemplos que eu posso citar, além de outros, né, porque você, na elaboração do plano também, tem a necessidade de fazer esse mapeamento. Onde estão, né, os desertos alimentares? São Paulo tem, muito embora a gente tenha implementado alguns projetos, algumas ações que vão de encontro, né, a essa demanda, mas o universo lá é muito significativo. Então, por exemplo, os desertos alimentares são onde praticamente você tem uma grande fatia da população vulnerável, um grande bolsão ali de pobreza e, consequentemente, pessoas que necessitam, né, e precisam ser inseridas no mercado de trabalho através de formações, capacitações e nada melhor do que você também, pelo viés da segurança alimentar e nutricional, trazê-las para se incorporar, né, integrar, incluir dentro da sociedade por meio desses mecanismos que são fruto de uma política pública de inclusão e que não deixa de ser também de garantia de direitos, inclusive da segurança alimentar e nutricional. Então, esse é um dos aspectos que nós podemos destacar, e a elaboração efetiva de um plano, ele demora praticamente aquele momento em que os ajustes para que a Câmara possa funcionar sistematicamente se dê, né? Então, lá no nosso exemplo da Prefeitura de São Paulo, nós demoramos praticamente entre 7 e 8 meses, que foi o sistema e o modo de convencimento dos agentes públicos, da sensibilização e trazer para o diálogo e mostrar que essa construção e a intersetorialidade é parte integrante de uma política pública que vai dialogar entre os diversos setores. Então, esse plano, ele deve ter várias características, e aí, no nosso caso, nós partimos desse pressuposto. Então, ele acabou sendo elaborado, esboçado para um período de 4 anos, então de 2016, junho de 2016 a junho de 2020, com 6 eixos, né, e diretrizes, ou seja, essas diretrizes foram definidas principalmente lá atrás na conferência, né, e que chegaram depois essas ações como parte integrante de um projeto.
e 113 metas. Então, você percebe que essas metas são todas as ações, as minúcias de cada uma das secretarias, inclusive com a previsão orçamentária, porque não adianta você elaborar um plano belíssimo, onde as coisas estão lá dadas, mas o orçamento, né, o recurso efetivamente não está provisionado para acontecer. Um outro aspecto é aproveitar também o primeiro ano do governo de cada gestão para elaborar, ou seja, sonhar com aquele objetivo maior e com, né, o ideal, o perfeito para o município, para integrar no plano plurianual. Nesse plano, você tem a garantia de inserir as ações intersetoriais do plano de segurança alimentar, né? Se ele vai acontecer ou não vai, isso você depois vai justificar, né? Se não aconteceu, o porquê, e aí tem N motivos para não acontecer, mas ele pode ter uma grande probabilidade de acontecer, porque a partir do momento que ele integra esse plano plurianual, ele vai, né, se tornar conhecido nas diversas instâncias do governo, entre os setores afins e pares que estão construindo o processo da política de segurança alimentar e nutricional, e mais ainda o legislativo, que é aquele que vai, né, aprovar ou vetar, né, questionar tudo aquilo que está dado. Então, é um momento de diálogo para que, de fato, a política de segurança alimentar, através do plano, seja implementada, ela esteja permeando aí as ações, os programas que constem no plano plurianual. E depois você tem, né, a lei orçamentária anual, né, que é a LOA, e assim por diante. Mas o ideal é que ele conste também dentro desse programa. E para finalizar, eu gostaria de dizer que o controle social por parte da instância do Conselho Municipal é fundamental no acompanhamento da implementação e execução desse plano. Então, no momento de se elaborar o plano, nada impede de você a participação, como nós tivemos no exemplo que eu estou dando no município de São Paulo, a participação de um GT, um grupo de trabalho específico do Conselho, né, com pesquisadores, inclusive da Universidade, da USP, da Unesp, que colaboraram, né, conosco na elaboração desse plano. E os gestores, além deles, aqueles que inclusive já compõem o Conselho Municipal da parte do governo, né? É fundamental que aqueles que têm assento no Conselho por parte do poder público também sejam os mesmos que tenham poder de deliberação dentro da Câmara a partir da área que está representando. Isso ajuda muito também a dar a sinergia interna do governo para a construção do plano, né? Um outro aspecto, como eu disse, é a participação da sociedade civil, né? É uma estrutura estritamente governamental, mas, como a gente disse, né, além dos pesquisadores, o Conselho tem muita gente com expertise nas diversas áreas. E, no momento dessa elaboração, são pessoas que vão, sim, de fato, ajudar a contribuir. Às vezes não tem a linguagem, o viés, né, dessa política pública, mas traz aqueles elementos que podem ser incorporados, sim, nesse processo de elaboração. E aí vem, sim, a riqueza do plano que se deve colocar, né? Então, eu acho que esses eram os aspectos que eu gostaria de destacar nesse momento, nessa aula de diálogo com você, e me coloco à disposição para dúvidas, sugestões e até críticas através dos canais que a plataforma oferece. Então era isso, muito obrigado e até a próxima aula.